vergonha, incompetência, inércia, lentidão. Eu não sei qual palavra utilizar para definir o trabalho de Paulo Brax à frente do Vasco da Gama, mas acho que todas essas citadas cabem bem. Inacreditável, vergonhoso o que esse cidadão está fazendo o Vasco passar de vergonha nessa janela de transferências. O Vasco está sendo motivo de piada, de chacota por todo mundo no meio do futebol por conta da incompetência desse cara que infelizmente tem aí o poder de comandar o futebol do Vasco da Gama. Mais um treinador recusou o Vasco. Mais um treinador recusou o Vasco. Treinador desempregado recusando o Vasco. Mais uma vez, porque o diretor de futebol não tem capacidade de buscar um treinador, de definir um treinador para tentar salvar a cagada que ele fez durante toda essa temporada, né? Para tentar limpar a M que ele fez em colocar o Vasco nessa situação. Inacreditável, meus queridos, inacreditável. Eu começo esse vídeo aqui de uma forma diferente porque realmente é revoltante. É revoltante o que está acontecendo no futebol do Vasco da Gama. E se não demitirem o Paulo Brax, se a gente for com o Paulo Brax até o final da temporada, a gente já pode cravar aqui, o Vasco está rebaixado para a Série B do ano que vem. Paulo Brax não tem capacidade de reverter essa situação e cada dia que passa ele se prova ainda mais incapaz de ser diretor de futebol de um clube como o Vasco da Gama. Eu espero que o Nicolas Maia, da 777, que é aguardado hoje aqui no Rio de Janeiro, que ele venha para o Rio de Janeiro para resolver essa situação, porque não dá mais para Paulo Brax, Abel Braga e todo o departamento de futebol do Vasco da Gama. O vídeo vai começar depois da vinheta. Vou me apresentar também, né? Não me apresentei, eu sou o Juninho. Você está aqui no canal Machão da Gama. Se você não conhece aqui o canal, se inscreva. A gente fala aqui de Vasco todos os dias. A sua inscrição é muito importante. Estamos aí com mais de 197 mil vascaínos aqui no canal. Deixa o like também, que é importante. Você ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E depois da vinheta a gente vai falar sobre a recusa de mais um treinador. Gustavo Alfaro, argentino, não aceitou a proposta do Vasco. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre a incapacidade de Paulo Brax de ser diretor de futebol do Vasco da Gama. O vídeo começa depois da vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vou começar rapidinho aqui com o recado da 1xBet, que agora está com uma promoção muito bacana aqui com o canal Machão da Gama. Você vindo aqui no comentário fixado, fazendo seu cadastro lá na 1xBet, utilizando o nosso código promocional, faz lá o seu cadastro e um depósito de qualquer valor, pode ser um valor mínimo. Manda o comprovante de depósito para o e-mail que também está ali no comentário fixado, sorteiomachãodagama@gmail.com, que no último dia desse mês a gente vai reunir, né, a galera que mandou ali os comprovantes para fazer um sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Então é isso, uma camisa oficial do Vascão. O ganhador pode escolher qual camisa ele quer, qual modelo, e é muito fácil de participar. Participando você ajuda o canal Machão da Gama e também concorre a essa camisa do Vascão, beleza? É só vir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e você faz lá um depósito de qualquer valor utilizando o código promocional que também está ali na descrição desse vídeo, beleza? 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, e a notícia dessa manhã é a seguinte: Gustavo Alfaro, técnico argentino, ex-Boca Juniors e também ex-seleção do Equador, recusou a proposta do Vasco da Gama. A informação já foi confirmada pela imprensa argentina e pelos principais portais também que cobrem o futebol argentino. O Vasco ainda tenta, né, convencer o treinador de aceitar a proposta vascaína, mas é muito improvável, né, que o Gustavo Alfaro volte atrás. O técnico não aceitou a proposta vascaína. Inacreditável, né? Mais uma vez, o Vasco é recusado por um profissional de futebol. O Pesolano, o Vasco não conseguiu trazer, o Cudê recusou, o Rogério Ceni recusou, o Thiago Nunes recusou e agora o Alfaro também recusou. A gente já tem aqui 5 negativas nessa tentativa do Paulo Brax de conseguir um treinador para o Vasco da Gama. E sinceramente, mostra uma incapacidade. Nenhum diretor de futebol fica tanto tempo sem conseguir apresentar um treinador. Isso não existe em qualquer lugar do mundo, isso não existe. A gente já está há quase 20 dias sem um técnico de futebol e a gente não tem uma definição. É não atrás de não, é não atrás de não. E sinceramente, antigamente o Vasco sem dinheiro, atrasando o salário, mês tinha 90 dias, o Vasco sempre conseguia demitir o treinador, traz outro.
traz um outro treinador. Janela de transferências, o Vasco desesperado, afundado em zona do rebaixamento, jogador com salário atrasado, o Vasco conseguia contratar. Agora, tem salário em dia. A gente pode falar sobre os pagamentos para a comissão de empresário que não está sendo paga. O Vasco não pagou o clube tal pela compra do jogador. Parece que isso realmente está acontecendo. Mas salário está em dia, direito de imagem está em dia. Os funcionários do futebol estão recebendo em dia. E mesmo assim o Paulo Brax não consegue contratar um treinador, definir um treinador. É muito ruim o trabalho do Paulo Brax. Inclusive, os relatos, né, que a gente tem é que, cara, negociando, o Paulo Brax é horrível, horrível. O Thiago Nunes, por exemplo, que preferiu ficar no Peru, existem relatos que ele comentou com pessoas próximas a ele, inclusive isso viralizou hoje no Twitter, né, que ele preferiu ficar no Peru porque ele ficou surpreendido negativamente com o baixo nível da conversa que o Vasco teve com ele, com o baixo nível do projeto apresentado a ele, por isso ele preferiu ficar no Peru. O Rogério Ceni, que também recusou o Vasco, também teria comentado ali com pessoas próximas, exatamente na mesma linha, que ficou assustado negativamente, com uma negociação totalmente amadora, um amadorismo completamente assustador. Então, assim, é difícil imaginar que um profissional vá aceitar uma negociação desse nível, com um profissional tão fraco como é o Paulo Brax. Inacreditável, inacreditável. Cara, não tem mais condições do Paulo Brax tocar o futebol do Vasco. O Paulo Brax precisa ser demitido urgentemente, urgentemente. Não pode mais continuar. A gestão de Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga é tenebrosa, não dá mais. Hoje está chegando o Nicolas Maia, né, da 777 aqui no Rio de Janeiro. Eu sinceramente não sei o que ele vai fazer aqui no Rio de Janeiro, mas qualquer coisa que não seja a demissão de quem comanda o futebol do Vasco, a troca, para começar do zero, uma ruptura, não vai adiantar nada. Ele vai vir aqui fazer o quê? Passear de novo? Se for só para passear, não precisava vir, mandava um e-mail, fazia chamada de vídeo. Cara, não dá mais. Sinceramente, não dá mais. É não atrás de não. O Vasco está há 20 dias sem conseguir um treinador. A janela de transferências está aberta e o Vasco não consegue anunciar ninguém. O Vasco não consegue reforçar o time. O time que é 19º no campeonato, que precisa de praticamente um milagre para conseguir escapar do rebaixamento. E mesmo assim, cara, essa inércia, né, essa lentidão no trabalho, o Vasco já perdeu aí mais de uma semana de janela aberta. A janela abriu na segunda-feira passada. Já temos 8 dias de janela aberta e o Vasco não tem um treinador. O Vasco não tem quem toque o projeto. O Vasco não tem como nem contratar reforço, porque nenhum jogador sério, jogador que tem mercado, nenhum jogador vai aceitar fechar com um clube que não tem um treinador, que ele não sabe se o treinador vai utilizá-lo. Inacreditável. O Vasco está perdendo muito tempo. Perdeu muito tempo mantendo o Maurício Barbieri e agora está perdendo esse tempo todo sem conseguir trazer um treinador por conta da incapacidade de quem gera o clube. Isso é ponto. Isso é ponto. Não tem mais condições o Paulo Brax continuar como diretor de futebol do Vasco da Gama. Minha opinião, eu acho que ele vai continuar, porque os gringos parece, também não estão nem aí. Não estão nem aí. Vão deixar e aí vai. Aí ano que vem eles trocam, já com o Vasco na segunda divisão. Aí eles vão trocar. Mas enfim, eu acho que o torcedor do Vasco tem que pressionar. Tem que pressionar. É isso que tem que acontecer. Inclusive, a hashtag Fora Paulo Brax é o assunto mais comentado do Brasil na manhã dessa terça-feira. Fora Paulo Brax. É o assunto mais comentado do país no dia de hoje. Não dá mais. O Vasco não suporta mais um dia de Paulo Brax. A janela está terminando e a gente vai com esse time aí. Com o refúgio do Santos, sem treinador, com isso aí. Porque isso é o máximo que esse incompetente consegue trazer para o Vasco da Gama. Não dá mais. Fora Paulo Brax. Fora Paulo Brax. Não dá mais. Gestão inerte. Inércia é a palavra do seu trabalho, Paulo Brax. Fora. Fora Paulo Brax.